Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Senado Federal realizou recentemente em Porto Alegre uma audiência pública na sede do Ministério Público Gaúcho. A Comissão Especial Temporária, presidida pelo senador Demóstenes Torres, debateu o projeto de reforma do Código de Processo Penal com representantes de vários segmentos da sociedade. Para abordar o tema e pontos do CPP que preocupam o Ministério Público, convidamos dois promotores de justiça. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal, Fabiano Dalazen, e Mauro Fonseca Andrade, que atua na Promotoria de Plantão em Porto Alegre. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa e eu vou iniciar com o doutor Dalazen, que foi quem conduziu uma comissão, um trabalho de promotores de justiça para chegar a 85 sugestões para o Senado Federal. É isso? É isso. Na verdade, a comissão foi constituída e conduzida por todos os colegas. Eu participei, o Dr. Mauro participou, o Dr. Marcelo Ribeiro, o Dr. Fernando Gerson e o Dr. Fábio Bardelotto, onde nós analisamos meticulosamente, detalhadamente, este projeto de um novo Código de Processo Penal. Na verdade, o projeto 156, que hoje tramita no Senado Federal, ele não é apenas uma reforma. Ele reforma o direito processual penal, estabelecendo um novo Código de Processo, justamente a partir de uma ideia de que o Código que nós temos hoje em vigor, ele é de 1941, da época do Estado Novo. Nós já tivemos a partir daí 3 grandes modificações constitucionais, nós tivemos diversas reformas legislativas que importaram uma retaliação. O Código hoje, a bem da verdade, ele é uma grande colcha de retalhos, porque à medida que essas reformas foram se sucedendo, ele foi perdendo a noção de sistema. Então, eu acho que vem em boa hora este projeto de lei, proposto pelo Senado Federal, e esta comissão temporária, presidida pelo senador Demóstenes Torres, vem a Porto Alegre, como falaste, numa das 4 audiências públicas externas que realizou pelo país, para ouvir a comunidade jurídica gaúcha. Nós nos reunimos, analisamos detalhadamente aqueles pontos que mais nos preocupavam, com o intuito de contribuir para que o Código venha, assim, com uma noção de sistema, com modificações importantes que já era tempo de serem feitas no processo penal brasileiro, mas que ele não se transforme de forma alguma, ou pelo menos não deixe brechas de forma alguma para que este Código seja um instrumento de impunidade. Ou seja, todas essas sugestões analisadas e propostas pelo Ministério Público Gaúcho, essa comissão temporária, e perante a qual nós vamos lutar para que elas sejam efetivamente incorporadas ao projeto de lei, elas visam a melhoria em benefício da sociedade. Doutor Mauro Andrade, o senhor foi quem fez a exposição em nome do Ministério Público Gaúcho nessa audiência pública que, por sinal, teve grande participação de promotores de justiça e de outros representantes da sociedade. Quais são os pontos que mais preocupam o Ministério Público? Bom dia, Marco. Bom dia, Fabiano. Prazer estar aqui contigo e atendendo o convite. Nós, dentro desses 85 propostas que foram apresentadas pelo Ministério Público, se tivermos que fazer um resumo sobre o que mais chama a atenção do Ministério Público nesse projeto, eu posso dizer tranquilamente já de largada que a incompatibilidade entre o motivo da sua criação e o texto apresentado. O motivo da criação, só para fazer um resgate, o projeto nasceu a partir de um requerimento do senador Renato Casagrande, isso apresentado em março de 2008, onde entre as preocupações que ele havia apresentado, ou direcionamento ideológico do projeto, era preocupação com a celeridade, segurança e uma preocupação com a impunidade. Alguns institutos presentes no projeto vão de encontro a essa intenção. Lembrando, um instituto novo que está sendo proposto agora no projeto é a figura do juiz das garantias. O que significa isso? É um juiz que vai atuar somente na fase de investigação
E se eu atuar somente na fase de investigação, ele está impedido de atuar no processo. Isso me faz muito lembrar uma realidade que todos nós passamos no início da carreira, em comarcas do interior onde havia um juiz só. Significa isso o quê? Que esse único juiz, se atuar no inquérito policial, homologar um flagrante, por exemplo, também, ele não poderá atuar no processo derivado desse flagrante. Ou seja, nós deveremos ter, segundo o projeto, 2 juízes para o mesmo fato. Eu lembro de Itaqui, onde eu comecei a carreira, onde geralmente há um juiz só, e numa situação como essa de impedimento do juiz de Itaqui poder atuar num auto de prisão em flagrante, vai ter que se buscar socorro do juiz de São Borja ou do juiz de Uruguaiana. O mesmo fato vai implicar um deslocamento da polícia judiciária, 100 km para um lado ou 90 para o outro, sem que a polícia judiciária hoje tenha estrutura para tanto. Então, os gastos, os problemas de ordem de celeridade ou de rapidez na prestação jurisdicional ou que revertem para a segurança pública estarão, na minha forma de ver, não só na minha, como do Ministério Público como um todo, extremamente comprometidos se essa figura vier a ser implementada tal como proposto no projeto. Certo. As propostas foram entregues. Qual é a expectativa do Ministério Público quanto ao acolhimento dessas sugestões? Bom, o primeiro ponto positivo foi a abertura dessa discussão pelo Senado, realizando as audiências externas. E nós temos aí a sorte ou a competência de ter um jurista como presidente dessa comissão temporária, que é o senador Demóstenes Torres. Ele, além de político, ele é oriundo do Ministério Público do Estado de Goiás, se eu não estou enganado. Então ele sabe do que ele está tratando. Não é a troco de nada que ele está presidindo essa comissão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como muitas entidades estão apresentando propostas relativas a este projeto, a intenção que eu pude colher do senador quando esteve aqui é de abrir o leque e não fechar a porta para nenhum tipo de proposta, porque isso não passou nada mais, nada menos do que um balão de ensaio, né, esse projeto. Então, claro que toda obra humana tem os seus defeitos, como defeitos que existem, devem ser depurados, melhorados. Então, o que eu pude sentir, né, por parte daquela Casa Legislativa é de proporcionar uma melhoria desse trabalho e não deixar tal como fechado e hermético como está o projeto hoje em dia. Sim, ele me parece muito sensível, né? Até porque já foi membro do Ministério Público, sim, foi Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, mas eu vou encaminhar para o doutor Dallazen uma outra questão, que é o ponto da prisão provisória. Como o doutor encara esse ponto? Bom, nós fizemos também várias sugestões de alteração neste aspecto, né? Talvez dentro da sistemática do Código de Processo Penal atual para o projeto, este seja um dos pontos que mereceu maior atenção da comissão que elaborou o anteprojeto, que posteriormente reverteu no projeto, porque ele estabeleceu, antes mesmo da prisão, uma série de outras medidas cautelares que, pela sistemática, embora não obrigatoriamente, dão a ideia de que o juiz deve perpassar uma a uma para, em último caso, se chegar à segregação. Um outro ponto que eu acho importante aí na questão da prisão provisória, que foi apontado como sugestão de alteração, é o próprio tratamento que se dá à prisão em flagrante, no sentido de que, pelo novo projeto, ou pelo projeto 156, necessariamente a prisão em flagrante ela deve ser, para que o sujeito seja mantido preso, convertido ou convertida pelo juiz que analisa o auto de prisão em flagrante em prisão preventiva. Quando isso, pela própria Constituição vigente, ela faz uma distinção bem clara entre a prisão em flagrante e a prisão decorrente de ordem escrita e fundamentada do juiz, ou seja, no caso, uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Então, nós sustentamos de que o flagrante, ele continua, como ainda é o entendimento majoritário hoje, prendendo o sujeito pela situação de flagrante. Claro que a necessidade ou não da manutenção dessa segregação vai ter que ser analisada pelo juiz, que uma vez entendendo necessária a manutenção dessa prisão, a mantém, mas pela prisão em flagrante e não pela preventiva. Certo. Uma outra questão, doutor Dallazen, que eu não posso deixar passar, até porque o senhor é um homem do júri, trabalhou muito tempo no júri, vivenciou o júri, e eu digo o seguinte, o ritual do júri modificou recentemente, mas ainda continua a crítica. O que precisa para melhorar?
Bom, na questão do Tribunal do Júri, o projeto também inova, tá? Não obstante a recente modificação que nós tivemos na questão do Tribunal do Júri com uma lei de 2008. Me parece importante ressaltar o seguinte: o projeto ele retrocede e ele afronta, nós chegamos também a essa conclusão, a própria soberania, muitas vezes, do veredito, quando ele estabelece um número par de jurados. Não é a nossa sistemática. Hoje nós temos 7 jurados que formam o conselho de sentença e decidem por maioria de votos. E o código, ou o projeto, prevê 8 jurados na formação de conselho de sentença, sendo que o empate em 4-4 favoreceria o acusado. Outra modificação que nos parece assim extremamente grave é um aumento no cerceamento dos debates entre acusação e defesa durante o julgamento no plenário, estabelecendo limitações que, em regra, são limitações prejudiciais à acusação no Tribunal do Júri, como, por exemplo, a acusação não pode fazer uma referência como argumento de autoridade a uma sentença de pronúncia, que é aquela sentença que encaminha o sujeito ao Tribunal do Júri, mas não impede de forma alguma que a defesa faça muitas vezes a referência a uma sentença de impronúncia, de absolvição sumária, que tenha sido modificada por um recurso. Então, quer dizer, ela pode falar da sentença que foi modificada, mas eu não posso falar da decisão que modificou no tribunal essa decisão. Então, me parece que isso é completamente desproporcional, isso fere a própria questão da igualdade, da isonomia entre as partes, sem falar na vedação muito grave de que se faça referência à prova produzida durante o inquérito policial, quando nós sabemos que é da sistemática do Tribunal do Júri, porque o jurado julga pela íntima convicção, a gente brinca, diz algo que é real, o jurado julga o processo de capa a capa, ou seja, todos os elementos são levados ao seu conhecimento e ele forma a sua convicção e exterioriza no momento do voto. Então faz uma vedação, depois de estabelecer várias formas de aprimorar o inquérito policial, estabelecendo inclusive, como foi referido pelo Dr. Mauro, um juiz de garantias no sentido de cercar o inquérito de uma maior apuração, de uma maior fiscalização, e depois na fase judicial é como se aquela prova do inquérito nada tivesse de valor. Quer dizer, isso no nosso modo de ver, são retrocessos ou avanços que não se justificam, avanços que vão gerar impunidade. Claro. E por falar em avanço, Dr. Mauro Andrade, creio que o importante é termos uma discussão profunda do CPP e que esse instrumento seja compatível com os anseios da sociedade. Exato. Se eu tiver que elencar, apontar um avanço, um grande avanço no projeto, é a definição ou estabelecimento por expresso do nosso sistema de processo penal aqui no país. Há uma discussão sobre, são 3 os grandes sistemas, acusatório, inquisitivo e misto, e o projeto já no artigo 4º, já na largada, define que o nosso sistema será o acusatório. Mas o problema nesse avanço é que no mesmo artigo onde ele dá esse passo importante e histórico, porque nunca na nossa história do processo penal brasileiro houve uma definição como essa, no mesmo dispositivo onde faz essa previsão, ele pratica um erro crasso. Qual é? Quando define que o nosso sistema aqui será acusatório, ele diz que entre as vedações que há para a atividade do juiz, está a de substituir a atividade acusatória na fase de produção de prova. O que é isso? O juiz está impedido de produzir prova de ofício, se tiver alguma dúvida, a favor da acusação. Lendo de uma outra maneira essa vedação, nós vemos que o juiz, se tiver alguma dúvida no processo, ele só vai poder produzir algum tipo de prova de ofício a favor do réu. Significa isso o quê? Se por um acaso a defesa não arrolou uma testemunha que venha a ser beneficiária dos interesses do réu, o juiz pode fazer isso. Mas pode fazer só se for para beneficiar o réu, nunca para beneficiar a acusação. Entretanto, essa figura de um juiz preocupado com a defesa dos interesses do réu no processo jamais existiu nesse tipo de sistema. Esse é um juiz tendencioso, é um juiz parcial, um juiz que eu repito, já tenho pregado isso já há algum tempo, é um juiz que sequer merece o nome de juiz, porque ele está pronto para defender o réu em todo o momento em que
o réu assim necessite. Certo. Então, quando cria essa figura de um juiz que já é um assistente de defesa ou um juiz defensor, como eu tenho nominado já há algum tempo, nós temos aí uma quebra da igualdade de tratamento entre as partes e a criação de um juiz que ele simplesmente não justifica a sua presença no processo. Por quê? Porque todo juiz só justifica a sua presença no processo se ele for imparcial. Certo. Doutor Dallazen, uma outra questão. Hoje, no país e no mundo também, mas digamos assim, vamos ficar com o Brasil, existe uma criminalidade muito grande, organizada, que avança cada vez mais. E o sentimento, me parece, que é até de impunidade. Quanto ao CPP, não lhe parece que haveria uma liberalidade legal demais? Eu digo assim, eu não quero ser redundante, mas não seria liberal demais? Na verdade, quando nós pensamos em medidas de combate, muitas vezes, à criminalidade, não só a criminalidade organizada, mas também aquela criminalidade que, embora não organizada, ela é uma criminalidade que assusta, criminalidade violenta, o assalto, o homicídio, em que, na verdade, aquela organização se dá para a prática de um único delito e não aquela organização criminosa que tem uma certa estabilidade. Nós pensamos, num primeiro momento, em modificações penais, em agravar as sanções, agravar as penas. De nada adianta agravar as sanções, de nada adianta agravar as penas, se na hora da aplicação ou da efetivação desse direito penal há uma pena mais grave, uma pena mais incisiva, uma pena mais que possa dissuadir, né, novas práticas delitivas. Essa aplicação tem que se dar por um instrumento, e esse instrumento é o processo penal. E o processo penal, quando ele for liberal demais nos seus institutos, ele acaba sendo a válvula de escape para os criminosos. Então, embora sujeito a uma pena grande, a uma pena efetivamente séria, uma pena efetivamente dura, o que nem sempre é o caso, dentro do processo penal ele encontra vários mecanismos de protelação do processo para se arrastar a perda do interesse sobre aquele caso, a uma prescrição, ou então encontra vários mecanismos processuais que permitam a ele, ainda na fase inquisitorial, na fase da investigação, ou então na fase processual, que aquele processo, por uma dificuldade, por um dano processual, por alguma situação formal, não consiga chegar ao final e aplicar aquela sanção, ele acaba sendo impune. Então, é visando isso que nós apresentamos aí 85 propostas, né? E eu acho que esse produto ainda não está acabado, ainda há que se colher. Em breve nós teremos aí um encontro criminal de grande porte com todos os promotores e procuradores criminais do estado do Rio Grande do Sul, onde poderão surgir, inclusive um dos temas das oficinas, que vai ser presidida pelo Dr. Mauro, é a questão da reforma do Código de Processo Penal, e poderá surgir aí novas e mais aprofundadas discussões e propostas no sentido de evitar que o novo Código de Processo Penal seja um instrumento de impunidade. Queremos sim um instrumento célere para a efetivação do direito penal, um instrumento que permita aquele cidadão acusado ter toda a sua defesa dentro de um Estado democrático de direito, mas um código que prime principalmente pela igualdade, pela isonomia entre acusação e defesa, para que sim, ao final então se possa chegar a uma decisão correta. Doutor Mauro, eu queria que o senhor comentasse, abordasse um pouco a questão do nosso sistema recursal, que inclusive teve a queixa do próprio presidente da comissão, o senador Demóstenes Torres. Exato. Hoje, tal como temos no nosso CPP, nós temos uma apelação, vamos tratar assim, né, para começar, a apelação, com alguns casos específicos, onde é admitido, e depois um recurso chamado recurso sentido estrito, onde há hipóteses estritamente elencadas em caráter taxativo. O CPP, o projeto, né, 156 de novo Código de Processo Penal, ele busca uma aproximação com o processo civil. Como assim? A apelação passa a poder ser interposta contra toda e qualquer decisão que der fim ao processo. Já
o recurso de agravo de instrumento, tal como tem no CPC, é incorporado ao processo penal, extinguindo a figura do recurso em sentido estrito, mas mantendo algumas situações específicas onde ele terá cabimento. É um meio termo entre o que se esperava. Nós esperávamos uma aproximação muito mais forte com o CPC, até porque o processo civil está muito mais avançado em todas as áreas de seu estudo em relação ao processo penal, ainda somos chamados de primo pobre, né, na área processual. Mas um ponto que eu reputo de extrema importância e tristeza, inclusive, porque essa situação foi mantida no atual projeto, foi a impossibilidade de o Ministério Público poder interpor, tal como o réu, um recurso que se chama embargos infringentes. O que seria isso? Num recurso que for levado para o Tribunal de Justiça, numa Câmara composta por 3 desembargadores, se houver 2 votos a favor do réu e 1 contrário, o Ministério Público não poderá recorrer, interpondo esse recurso chamado de embargos infringentes. Já o contrário, se 2 votos forem favoráveis ao Ministério Público e 1 contrário ao réu, o réu pode fazer uso deste voto contrário e interpor esse recurso chamado de embargos infringentes para que uma outra instância dentro do tribunal mesmo, aqui local, possa analisar os seus argumentos. Há uma disparidade de armas clara nesse sentido e sem qualquer justificativa. O processo penal ele admite certas modulações de forças. Exemplo disso, a Defensoria Pública tem o prazo em dobro do processo penal, o Ministério Público não tem. Mas isso para equivaler certos problemas que existem em âmbito estrutural entre a Defensoria Pública que está se estruturando e o Ministério Público já está estruturado. Neste caso, não há qualquer justificativa para a disparidade de armas, que leva ao enfraquecimento da sociedade, representada pelo Ministério Público, para poder combater a criminalidade no que for de sua alçada. Certo. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, estamos no final do programa já. A interceptação telefônica, que é um instrumento usado pela polícia, também pelo Ministério Público, de que forma está apresentada no Código de Processo Penal? A interceptação telefônica, como eu tive contato com um dos membros, de um dos juristas que apresentou o projeto, que confeccionou o projeto, uma das propostas que eu tinha apresentado para a comissão de juristas que o confeccionou foi no sentido de condensar a nossa legislação esparsa em um único texto. E isso foi feito. E por isso que a interceptação telefônica passou a fazer parte do projeto de Código de Processo Penal. Muito bem. Há uma alteração na questão do prazo, há um encurtamento de possibilidade de prorrogação. A interceptação telefônica como um todo, no primeiro momento, ela tem um alargamento de tempo de realização, mas depois nós vemos que há um certo cerceamento na possibilidade de continuidade investigativa. Agora, a grande novidade que me chamou a atenção com relação à interceptação telefônica é o que eu chamo de interceptação telefônica defensiva. Agora, não só mais o Ministério Público ou a Polícia Judiciária poderão realizar interceptações telefônicas. Também a defesa pode requerer ao juiz a realização de interceptações telefônicas para seu benefício, óbvio. E como lá no início do projeto há uma possibilidade de investigação defensiva, tal como no modelo italiano, não está descartada a hipótese de a defesa solicitar interceptação telefônica já na fase de investigação a favor dela, não só na fase processual. Essa é a grande novidade e que foi, na minha forma de ver, largada no projeto, sem um grande debate, sem textos doutrinários que pudessem examinar isso com mais vagar, para saber a viabilidade doutrinária, os resultados positivos ou negativos e as discussões que existem em âmbito do direito internacional relativas a isso. Ok. Para fecharmos agora, doutor Dallazen, creio que, depois de tudo que foi dito aqui, o Senado Federal tem um desafio muito importante. E o principal é justamente de desbloquear alguns entraves, alguns impasses, né? E o mais importante é que se chegue a um projeto, um bom projeto para a sociedade. É verdade. O Senado Federal, como toda casa legislativa, vai ser o palco de embates, né? Embates ideológicos, embates corporativos. Nós temos visto aí nas audiências públicas que acompanhei em Recife, acompanhei também do Rio de Janeiro, algumas manifestações que refogem até o aspecto jurídico, né? Mas
mais corporativo, porque a alteração mexe com todo um sistema de segurança pública, né? Mexe com a atuação das polícias dentro da investigação, com a atuação do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados, por exemplo. Termina, não é, doutor Mauro, com o projeto com a ação penal privada. O indivíduo não vai ter mais aquele, em determinados delitos, a lei confere a ele a possibilidade, como nos crimes contra a honra, de contratar um advogado e ele processar criminalmente. Não, ele vai poder representar para que o Ministério Público faça essa ação e depois, se for o caso, ele venha se habilitar aí. Então, também esse aspecto é um aspecto importante, mexe com muitos interesses. A grande tarefa do Senado vai ser compatibilizar isso de modo a tornar o projeto viável, mas também não pode compatibilizar de qualquer modo, sem perder um foco, né? Que é o foco que me parece extremamente importante, ressaltado pelo Dr. Mauro, que foi aquele foco que motivou ao Senado encomendar um anteprojeto e depois transformá-lo num projeto, ou seja, buscar um instrumento de celeridade para que os processos criminais não se arrastem aí por vários e vários anos, se perdendo numa teia infindável de recursos, e que seja um instrumento de combate efetivo também à impunidade. Ok. Parabéns ao trabalho dos senhores, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Doutor Dallazen, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no programa. Doutor Mauro Andrade, obrigado. Promotor de Justiça, professor também da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Parabéns mais uma vez. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá.